Veja no ICL Notícias, segunda edição. Famílias na linha de tiro. Em vídeo nas redes sociais, governo Lula critica a operação de Cláudio Castro, que deixou mais de 120 mortos. Matar 120 pessoas não adianta nada no combate ao crime, porque mesmo se forem todos bandidos, amanhã tem outros 120 fazendo o trabalho. Cobrança contra a impunidade. Ministras e parlamentares visitam Complexo da Penha e prometem perícia independente e assistência aos moradores. Quem é que vai se responsabilizar pela ineficiência que aconteceu? Fracasso anunciado. Documento revela que operação no Rio de Janeiro foi vazada e que forças de segurança sabiam disso. Fora Cláudio Castro! Genocida! O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde para você que nos ouve na Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Nesse dia 30 de outubro de 2025, continuamos aqui nesses dias subsequentes à chacina. Chico Sá, boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, professor. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Gabi. Bom, a gente segue acompanhando é o dia seguinte do dia seguinte, praticamente, né? Porque como a gente amanheceu também com aquela cena ontem, parece que a chacina, a gente teve aqui uma queda de microfone, mas está tudo certo. Vamos continuar aqui ao vivo, essas coisas acontecem. Mas a gente tem o governo federal anunciando uma parceria com o governo do Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, para instalar um escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado. E o governo Lula publicou agora nas redes sociais um vídeo criticando a operação. A gente já tem mais de 120 mortos nessa contabilização toda, nos complexos do Alemão e da Penha também. E esse vídeo também defende a PEC da segurança. Vamos assistir um trecho e a gente volta a conversar aqui no NE2. Vamos lá. Matar 120 pessoas não adianta nada no combate ao crime, porque mesmo se forem todos bandidos, amanhã tem outros 120 fazendo o trabalho. Para combater o crime, precisa mirar na cabeça, mas não de pessoas. Tem que atacar o cérebro e o coração dos grupos criminosos, como o governo do Brasil fez em agosto, desmontando um esquema que ia da venda de drogas ao maior centro financeiro do país. Combate ao crime, para funcionar, precisa de mais inteligência e menos sangue. Muito bem, a gente assistiu ao vídeo agora, o Juliano já estava levantando o dedinho aqui, por isso que eu já estava aqui. Pode falar, Juliano. Eu vi que você estava querendo comentar aqui, mas posso só fazer um comentário? Aí você já embute na sua análise aqui. A gente teve esse vídeo que foi divulgado nas redes, né? Também um texto sobre essa questão do crime organizado. Mas ainda tem uma cobrança, o presidente está sendo cobrado, o presidente Lula, por não ter criticado de uma maneira mais dura o massacre. Então, teve aquela primeira frase que está sendo muito usada pela extrema-direita, dos traficantes, vítimas de usuários, a gente já explicou aqui o contexto, né, que era para atingir o governo Donald Trump. Fato é que a extrema-direita está usando isso. E o Lula ele foi alertado pelo entorno dele, pelos aliados, que ele não podia errar dessa vez. Quando ele fosse falar da chacina do Rio, ele tinha que acertar. Então, acho que vale a pena a gente incluir tudo isso junto nessa divulgação do vídeo do governo governo Lula. É isso, Gabi. No primeiro, sua análise é perfeita. O governo está calculando milimetricamente como abordar esse tema, né? Não só pelo comentário que o presidente Lula fez lá em Jacarta sobre usuários e traficantes, que foi muito usado nas redes sociais, mas porque o governo queria esperar a repercussão nas redes sociais, ter acesso à pesquisa,
né, os posicionamentos do governo não são tomados apenas por princípios, também tem cálculos que são feitos de como as declarações e o posicionamento do governo impactam na opinião pública, e há sinais contraditórios, é inegável. Ao mesmo tempo que há esse vídeo, que é um vídeo crítico, a forma como se desenrolou essa matança no Rio de Janeiro, e a presença da ministra Macaé Evaristo hoje no Rio de Janeiro como representante do governo federal no acolhimento às famílias das vítimas, não se sabe quantas pessoas ainda eram envolvidas com o tráfico, não se sabe exatamente quantas pessoas tinham processo contra si, tem muita informação desencontrada. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro sequer teve acesso às vítimas para poder ajudar na identificação, ou seja, uma situação ainda muito nebulosa, mas o governo está tentando se equilibrar numa faixa muito estreita. De um lado, tendo que responder às entidades de direitos humanos, às pessoas que têm o mínimo de bom senso, a opinião pública mais crítica, que percebe que essa operação é um grande fracasso do ponto de vista do combate ao crime organizado, mas sabendo que até ontem à noite havia pesquisas que apontavam ainda um apoio importante de parte da sociedade brasileira à operação que foi levada a cabo pelo governo do Rio. Então, é uma tentativa de se equilibrar, Gabi, muito complexa, muito difícil. É natural que haja cobranças, porque até agora as declarações do presidente Lula foram muito contidas, quase que, de alguma forma, reconhecendo a legitimidade do Estado para exercer a repressão da forma que exerceu, embora o vídeo que circule seja crítico, as declarações da ministra Macaé sejam críticas. Então, há aí eu não diria contradição, tá, gente? Porque contradição é quando o governo está se desdizendo, mas há um jogo combinado para tentar dar conta de dialogar com os dois blocos, os dois polos de opiniões que estão representados na sociedade nesse momento. Quem apoia e quem rechaça a matança que ocorreu no Rio. Chico, eu queria ouvir o seu comentário, mas só aproveitando o que o Juliano falou, eu acho que vale a pena a gente trazer as imagens aqui por favor. Da ministra Aniele Franco, né, da Igualdade Racial, e também da Macaé, Evaristo, dos Direitos Humanos, porque elas visitaram hoje ali a região do Complexo da Penha, e elas estavam com os parlamentares também, governistas, justamente, que estão cobrando o governo do estado do Rio de Janeiro. A ministra Macaé criticou muito o massacre e a operação, né? Diz que tem que apresentar políticas públicas para as pessoas que moram nas comunidades. Então, vamos assistir só a fala da ministra. Por favor, por favor. A gente volta a falar. Vamos lá. Prioridade. Se cada vila importa, né, não é possível a gente se vangloriar do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. É inadmissível isso. E acho que a nossa tarefa, né, como poder público, como sociedade civil, é a gente acompanhar isso aqui e a gente oferecer para essa comunidade uma possibilidade de cura. Uma possibilidade de cura que passa por efetivação de serviços públicos, pela efetivação de direitos, por olhar para essa comunidade e ter políticas públicas efetivas e que a gente também traga respostas de quem é a responsabilidade, quem é que vai se responsabilizar pela ineficiência que aconteceu aqui. Aí a fala da ministra Macaé, Chico. É uma fala forte, né? Uma resposta contundente. Eu acho que no primeiro momento acontece um genocídio, chamemos assim, né? Eu acho que já é mais do que chacina, já está mais evidente que é mais do que chacina, mais do que massacre, um genocídio de parte da população do Rio de Janeiro. No primeiro momento, a sociedade, as pessoas que tiveram seus celulares roubados, que foram vítimas de alguma violência, elas se acham meio vingadas, achando que cada um dos que que foram vítimas dessa matança, talvez seja o mesmo que roubou seu celular, o mesmo que esteve envolvido num episódio de violência com as suas famílias, acham que está matando a mesma pessoa. Acho que ilusoriamente, na cabeça de cada brasileiro que é vítima de um assalto, de um roubo de celular, imagina a situação, se acha um pouco vingado, vamos matar bandido. Para a imagem começam a aparecer os fatos. Os fatos do desastre do que foi a operação. Isso. Todo mundo sabia antes, vazou. Não se tem ainda ficha criminal dessas pessoas.
Você não sabe quem era, já havia cometido alguma bandidagem, quem não cometeu. A perícia está sendo feita ainda. A perícia começa a ser feita, então as pessoas já foram julgadas antes da perícia. Aí, ao passo que vamos tendo informação, essa mesma pessoa que se acha vingada pelo roubo do celular começa a pensar, então não pode ser aquele que roubou meu celular, o cara não tinha ficha. Então, eu acho que a gente tem, todo mundo sai com opinião ali em cima da bucha, no sangue quente. Depois os fatos vão mostrando que o tal do sucesso da operação não é lá tanto sucesso assim. Amanhã volta o tráfico, volta tudo ao normal no Rio de Janeiro. As pessoas também começam a perceber que isso não resolve nada. Amanhã sai a notícia de que não se prendeu ninguém grande do crime. Vai aumentando a opinião por outro lado. Amanhã também todo mundo vai saber que não conseguiram tirar um centavo do Comando Vermelho. Aí vai mudando, mas agora há essa imensa comoção em torno do sangue aplaudindo a matança. É isso. E nas redes sociais ontem havia aí alguns levantamentos de institutos e empresas que trabalham diretamente com monitoramento de redes sociais, a mais famosa, a Palver, muitas pessoas conhecem, né? Mostrando que havia uma enxurrada, Chico, de fake news circulando, alguns deles associando diretamente o presidente Lula às facções criminosas. Um dado que acontece, que a Palver trouxe, monitorando mais de 8 mil grupos de WhatsApp até a noite de ontem, mostrava uma quantidade gigantesca de conteúdos associando e com imagens criadas por inteligência artificial, né, tentando associar o presidente Lula. Então há uma operação de disputa de narrativas, não só em relação ao que aconteceu propriamente, né, mas também de produção de informações falsas sendo disseminadas a rodo, né, e até ontem havia, os dados parece que de hoje de alguns institutos mostram o contrário, mas até o dia de ontem havia uma maioria simpática, ou pelo menos justificando o método empregado nessa matança, né? Isso já mudou no dia de hoje, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas houve no primeiro momento sim um apoio à operação, o que gerou também essa cautela de todos os governantes, não só do presidente Lula, mas dos demais também, que demoraram muitas horas para se manifestar oficialmente. Inclusive os governadores de extrema-direita, que só foram para o Twitter se solidarizar com Cláudio Castro muitas horas depois da operação. O próprio Tarcísio ficou em dúvida aqui em São Paulo. Isso. Ele congela uma ida ao Rio, que ele estava querendo ir naquela romaria de apoio à matança. Ele nem foi para o Rio de Janeiro. Ele mandou vai fazer um vídeo e vai ficar nisso. Ele publicou nas redes, né, Chico? Aqui a gente teve um posicionamento do Tarcísio muito tempo depois. Ele demorou, assim, mais de 30 horas depois da operação, né, do massacre. E a Bela Megali trouxe algumas apurações sobre isso, de como que tá nos bastidores ali. Ele estava acompanhando os desdobramentos para ter certeza e como ia se posicionar. Então, ele publicou nas redes na noite de quarta, a gente vai colocar aqui na tela o que disse o Tarcísio, ignorou completamente o número de mortos, como vocês podem ver aí na tela. Ele disse, a pergunta que fica é, que país queremos deixar para nossos filhos e netos? Olha a quem ele deseja solidariedade. Minha solidariedade ao governador Cláudio Castro, às famílias dos policiais que tombaram heroicamente um combate e à população que sofre as consequências dessa violência desmedida. A gente já vai comentar essa fala, mas também vale a pena dizer que, e de maneira reservada, segundo a apuração ainda do Globo, a opinião do Tarcísio é de que a Operação do Rio era necessária, é isso que ele acredita, e que por se tratar de retomar áreas em controle do tráfico, não retomou nada, né? Continua sob controle do tráfico, não tinha como entrar no local sem violência. Então ele justifica a violência e esquece que a Polícia Federal acabou de fazer uma mega operação, aí sim, mega operação em São Paulo, em outros estados também, para combater o crime organizado, mas especificamente o PCC, que envolveu até Fintech, até Faria Lima. Então... Exatamente. Não, aqui a Polícia Federal entrou na Faria Lima, não precisou dar nenhum tiro, pegou, eu não vou dizer que pegou mais, conseguiu bloquear mais grana, mais dinheiro do que a Operação do Rio, porque a Operação do Rio não bloqueou nada. 1 centavo, 0 centavo da organização criminosa, do Comando Vermelho, foi bloqueado.
Zero grande comandante do tráfico do Rio de Janeiro foi preso. O que suspeita que essa operação do Cláudio Castro, ela não serviu absolutamente para nada. Ela não freia o crime, ela dá aquela satisfação. O cara se sente ali, está no sofá de casa, teve o celular roubado e vai sentir aquela satisfação achando que foi vingar. Finalmente vingaram, levaram meu celular, mas pelo menos agora mataram aquele desgraçado. Não mataram aquele desgraçado, não vingaram nada. O Rio de Janeiro continua do jeito que está, a polícia continua não subindo lá, não retomou o território, não recolheu nem corpos, não fez nada. E há uma suspeita, eu acho que isso vai começar a ganhar força nas próximas horas, nos próximos dias, de que também essa operação contra o Comando Vermelho tem a ver com disputas que estão sendo travadas no Rio de Janeiro entre a milícia e o tráfico. Porque o tráfico tinha o seu negócio, o seu job, vamos dizer assim, que era a venda de entorpecentes. A milícia controla territórios, nós vamos ter o Marcelo Freixo aqui na edição de hoje que vai nos explicar. A milícia opera como máfia, controlando serviços públicos, controlando acesso a bens, controlando territórios, cobrando taxas, mas a milícia começou a operar tráfico de drogas no Rio de Janeiro nos últimos anos. E há uma suspeita que começa a aparecer em algumas análises de que o Comando Vermelho estava começando a retomar áreas controladas pela milícia. E quem é a milícia no Rio de Janeiro, meus amigos e minhas amigas? Boa parte dela é composta de policiais, militares e civis corrompidos. Gente que está na estrutura do Estado. Portanto, não nos surpreendamos, não estou fazendo nenhuma acusação, mas não nos surpreendamos se a gente descobrir daqui a pouquinho que esta operação trágica, desastrada do governo do Rio de Janeiro tem como pano de fundo disputas impronunciáveis, Chico Sá. Está caminhando para isso, né? Quer mostrar que, na verdade, o governo entrou numa briga entre facções criminosas que têm presença no Estado e que não têm presença no Estado. As informações estão levando a isso. Ainda é precipitado a gente dizer ali que foi só isso, mas caminha para essa versão. Exato. E agora há pouco, Juliano, você estava falando de pesquisas, né, nas redes sociais. Ontem eu comentei, até aqui, acho que da coluna da Maria Cristina Fernandes, que existia um percentual maior daqueles contrários à operação. Tem pesquisa mostrando outro cenário também. Tem pesquisa para tudo aí, né? Realmente está, assim, eu vejo que tem espaço, né, assim, um campo para discussão a respeito disso. Não está ganho, mas fato é que a extrema-direita está empoderada, se sentindo empoderada de alguma maneira, você vê mais comentários, né? Sim. Tá meio que sim, Gabi, não, você tocou no ponto certo. Acho que eles têm pauta de novo, retomaram a pauta. Eles têm os trolls, como disse o Lula Costa Pinto aqui no nosso grupo, os trolls do Engenheiro do Caos voltaram todos, estão todos atuando. Era a extrema-direita estava sem bandeira alguma, estava recuada, estava nas cordas principalmente depois do encontro do Lula com o Donald Trump na Malásia. Então, eles realmente têm bandeira de novo. Eles vão se apegar com tudo a esses cadáveres, ao sangue que correu ali no morro, vão se apegar a isso, e é a única bandeira, e eu creio, inclusive, que vai começar a ter esse tipo de operação repetida em vários estados. Se sai se o Cláudio Castro está se sentindo ali, o dono do pedaço, eu acho que essa operação desse tipo começa a pipocar também em outros estados, definitivamente como uma bandeira eleitoral. Não tem o que fazer, vamos sair matando aí, seja quem for, depois a gente vê quem é. A gente tem até, Chico, uma pesquisa que o nosso site, o ICL Notícias, repercutiu, da AP Exata, falando sobre como os usuários estão se comportando. Tem 63, vou pedir para a nossa equipe colocar aqui na tela, 63,4% apontando o governador como responsável. Isso é bem importante, é uma parcela bastante relevante, aí, quase 64%. Quem enxerga, né, aqueles que atribuem a culpa ao presidente Lula, é uma parcela bem menor, quase 30%, 29,7%.
e outros 6,9%. Outros, assim, pode ser diversos atores, Supremo Tribunal Federal, por aí vai, que a gente pode... É uma loucura, como é que o Lula não tem... O que é que o Lula pode fazer na segurança do Rio de Janeiro, numa operação da Polícia Civil e Polícia Militar? O Lula assinou um decreto federal e mandou... Demonstra um desconhecimento também de como funciona, né? A atuação mesmo. O Rio de Janeiro acabou de superar uma intervenção militar liderada pelo Braga Neto, que durou bastante tempo. Vamos lembrar, o governo federal já interviu na segurança pública do Rio de Janeiro, portanto, o Estado do Rio já reconheceu a sua incapacidade de lidar com o crime organizado. Foi decretada uma intervenção federal no governo do Michel Temer. Essa intervenção colocou o Exército nas ruas do Rio de Janeiro. O que nós tivemos foram pais de família sendo fuzilados com 81 tiros, um deles, uma manhã, à luz do dia, fuzilado pelo Exército Brasileiro, né? E tá aí, as facções, todas elas instaladas onde sempre estiveram, quer dizer, o mínimo avanço que se teve na época das UPPs, das Unidades de Polícia Pacificadora, que houve ali uma retomada de território em algumas regiões do Rio de Janeiro, tudo isso retrocedeu e retrocedeu justamente quando houve intervenção federal. Então, achar que o governo tem que entrar nessa barca furada, o governo federal tem que botar exército nas ruas do Rio de Janeiro, colocar tanque nas ruas do Rio de Janeiro, como acabou de ser feito sob supervisão do Braga Neto, num fracasso retumbante, é um absurdo. Ou é coisa de quem não entende nada de segurança pública, ou é coisa de quem quer jogar a responsabilidade para cima do governo, como tentou fazer o Cláudio Castro, né? Perfeito. Exato. Aqui só para trazer também mais uma avaliação dentro dessa pesquisa sobre a operação, está quase que dividido, acho que muito parecido ali com a que a gente falou, que estava na coluna da Maria Cristina Fernandes também. 53,2%, para ser bem exata, que desaprovaram a operação, 46,8% aprovaram. Ainda é um número muito alto de aprovação, né? Mas, olha, eu lembro muito do 1º de outubro de 1992, São Paulo, no Carandiru. Sim. É muito parecido, viu? Havia uma divisão ali, acho que era 54, 50... de um Datafolha, é muito parecido, assim, e são as mesmas turmas, matar bandido, tem que matar bandido de qualquer jeito, e todo mundo é bandido, uma ilusão, né? Eu até entendo quem se ilude que uma operação dessa resolva alguma coisa, né? Porque foi vítima em algum momento, numa parada de ônibus, alguém levou o celular, foi vítima de alguma forma de violência no Brasil, ela quer uma resposta. Isso. E ela se vê agraciada, acalentada com uma operação dessa no Rio. Só que é um desastre que uma operação dessa, ele gera sempre um monstro novo. O Carandiru que eu citei, ele gerou um monstro novo chamado PCC. Não havia PCC no Brasil até o massacre do Carandiru. Surge o monstro do PCC depois do massacre do Carandiru. A chacina acontecida na Ilha Grande antes do Comando Vermelho, que dá origem ao Comando Vermelho em 79. Então, normalmente esse tipo de operação que ali sai matando todo mundo, ele gera um monstro. Geralmente é uma organização criminosa ou algo mais ainda monstruoso. Eu não sei o que vai sair dessa. Provavelmente um racha na facção ou a milícia fortalecida para tomar conta do Rio de Janeiro. Não sai coisa boa disso. Mas entendo que alguém seja iludido porque levaram o celular dela, porque ela foi vítima de uma violência. Ela se acha, não ali, sente um calor ali, sente abraçada, sente respondida nessa hora. Mas sinto muito dizer que é uma tremenda ilusão. Não resolve nada. Não resolve, não. Com certeza, Chico. Eu acho que algumas coisas a gente parece estar batendo na tecla aqui, que são óbvias, mas o óbvio também precisa ser dito. O óbvio tem que ser repetido. Porque eu estava até conversando com uma advogada do Mercosul, e ela estava dizendo o seguinte, amanhã dá para ver todos os detalhes disso no Em Detalhes, mas ela estava dizendo assim, que é uma coisa que quando a gente pensa, realmente não é isso, mas me parece que é básico, assim, o Comando Vermelho, a chefia, né, do crime organizado, as cabeças do crime organizado, não está na favela, gente. Não. A operação foi feita na favela. Você vai pegar
quem está abaixo. A maior Jaqueline apreensão... Muniz falou isso ontem pra gente também. Sim. Prestaram um favor ao crime organizado porque mataram todos que poderiam prestar informações para a investigação e seguir adiante com as investigações sobre o Comando Vermelho, né? Não prendeu, matou. Exatamente. Se prende... E os números são ridículos, né? Porque, vamos lá, quantos laboratórios de droga foram desmontados no Complexo da Penha? Nenhum. Quantas pessoas foram presas? 133, numa organização que tem milhares de membros. 133 foram presos, 121 foram mortos. Olha que desastre que é isso numa operação dessa. Quantos fuzis foram apreendidos? 95 fuzis. Lá no Vivendas da Barra. O Rony Lessa. O Rony Lessa, vizinho do Bolsonaro, apreenderam 121. Muito então, mais. Vejam só, 117, melhor dizendo. Então, veja só, é um desastre em todos os sentidos. E mesmo assim, o debate em torno do tema, pelo menos ontem, estava dominado pelas mentiras, pelas fake news. Eu recuperei os dados aqui da Palver, 289 mil menções nas redes sociais até o dia de ontem, às 20 horas, 62% com menções favoráveis. Não quer dizer que 62% das pessoas aprovem, mas quem foi para a rede social se manifestar foi com raiva, foi com ódio, gerou uma bolha de mais de 60% no dia de ontem, de pessoas favoráveis e 32% de pessoas desfavoráveis à operação, críticas à operação, e quase 7% de pessoas neutras, né? Dizendo, nossa, que triste que é o que está acontecendo, mas sem se posicionar. Porque, claro, quando acontece um fato desse, a primeira reação é, como o Chico mencionou, uma torrente de emoções. Quem está com raiva, quem está achando que está tudo uma droga, acaba apoiando esse tipo de operação. Mas vai decantando, a sociedade vai refletindo sobre isso. Exatamente. É como o massacre do Carandiru, que o Chico muito bem lembrou. Hoje, há um amplo setor da sociedade que sabe que aquilo foi uma chacina, um crime, uma matança. Isso perfeito, porque aí vai destrinchando, os depoimentos vão aparecendo, aí vem uma mulher e fala, o meu sobrinho não tinha nada a ver com isso, foi decapitado. Aí aparece outra mãe mostra que o filho é estudante, outra mostra que é trabalhador, e vai diluindo esse ódio total, achando que esse rio de sangue que correu vai resolver o problema da violência. Não, você vai continuar sendo assaltado no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar, porque para resolver tem que ser algo maior. Não vai resolver, não é solução. Nunca foi. Vai ter um monstro maior. É isso. Vai ter caminha tanto para essa questão da milícia. A milícia vai nadar de braçada no Rio de Janeiro. Cláudio Castro protegeu os dele nessa hora. Provavelmente, Chico. Provavelmente. E as pesquisas mostram também ontem, né, um levantamento de quem controla o que no Rio de Janeiro. O Comando Vermelho é hoje altamente majoritário no Rio. Depois vem uma outra facção que chama Terceiro Comando Puro, aliás, Amigo dos Amigos, que tem 10% mais ou menos de controle territorial, e o Terceiro Comando Puro tem 3% de controle territorial, que são as outras duas facções que atuam ligadas ao tráfico de drogas. Com quem que o Comando Vermelho, portanto, está disputando território? Não é com a ADA, não é com o TCP. É com a milícia. É com a milícia. Então, logo, logo, nós vamos descobrir que tem coisas mais... Aí você pega o número de milicianos condecorados nos gabinetes do Flávio Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. As fotos todas. As fotos. Então, os familiares nos gabinetes, né, nomeados. É concorrência comercial. É o que tudo indica. Eu acho muito importante, assim, trazer esse olhar em relação a tudo isso, porque a gente ainda está digerindo, né? Esse momento histórico ainda está acontecendo. Então, tudo isso, eu acho que ter um olhar de sobriedade é muito mais difícil para todo mundo, né? A gente está muito tomado por todos os sentimentos, indignação, né? E por tudo. E tá uma passionalidade pesada, né? Vem todo mundo desabafa, todo mundo se acha vingado. O que combate isso é a informação. Vão chegando informações e você vai... Opa, não foi bem assim. Opa, não era tudo bandido. Opa, o Cláudio Castro errou a mão. Opa, favoreceram os amigos da milícia, que agora dominam a área. E por aí vai. A própria abordagem nos veículos, nos grandes veículos de comunicação comerciais, mudou de ontem para hoje. Isso. Você tinha analistas ontem quase que justificando. Hoje ainda saiu um editorial horrível no jornal O Globo, justificando que foi uma operação devidamente planejada para diminuir os custos de vidas civis. Né? Como se todo mundo... Então, o Globo comprando de barato a história de que todo mundo que morreu era bandido mesmo, né?
e que tinha que morrer, etc. Mas já há uma mudança na abordagem do tema, que é muito importante. Mas para comentar a mídia, para comentar o que acontece na imprensa brasileira, tem alguém muito mais preparado do que eu. Professor, você também voltando para esta mesa. Voltando depois de beber uma água, tomar Descansar um café. um pouquinho. Mas amanhã você está de volta, né? Amanhã eu estou de volta, gente. Até amanhã. Juliano, Valeu, querido. Obrigado. olha o microfone aí, hein? Rodrigo Viana chegando Opa. para... Ih, gente, Rapaz, hoje tá uma queda de hoje tá microfones tá nesse caindo tudo dois. aqui. Vocês não estão entendendo aqui o que Entendendo. aconteceu. Entendendo, né, diriam os paulistas. Agora, o meu foi o único que não caiu, hein? Vamos ver se eu vou ficar ileso até o final desse programa. Rodrigo, boa tarde para você. Proximidade do Dia das Bruxas, tem alguma coisa a ver Será? Será? Mas deixa para com isso? amanhã, Eu nem sei então, que dia né? que é. É amanhã. Tá É certo. amanhã, dia 31. Amanhã. De outubro. Bom, a gente está daqui a pouco prontos para receber o nosso convidado aqui, Rodrigo, mas eu já queria adiantar o assunto, porque tem uma questão importante que vai ser colocada em pauta na semana que vem no Tribunal Superior Eleitoral. Então, de olho nisso, né, da decisão da ministra Carmen Lúcia, que é presidente do TSE, ela marcou para terça-feira o julgamento de 2 ações que podem levar à cassação e à inelegibilidade do Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. E aí a apuração que a gente traz aqui é da Malu Gaspar, do Globo, de que isso acendeu um alerta ali no entorno do Cláudio Castro, nos apoiadores dele, sobre a data, né, que foi marcada para isso acontecer, que foi logo depois dessa operação. Então, no entorno dele, o que está se colocando é que o TSE está agindo politicamente, veja só, né? Ele que não queria politizar a operação. Eu acho que é o contrário. Ia ter o julgamento e ele fez isso antes para salvar. Pois é. E eu acho que ele já salvou, porque a comoção já salva. Ninguém vai ter coragem agora de condená-lo. Aí, a sua leitura é perfeita, Chico, sabe por quê? Porque o vice-presidente do Superior Eleitoral é o Cássio Nunes Marques. Ele é a esperança para salvar, né, assim, para travar esse julgamento entre os aliados ali do governador do Rio. E um pedido do Nunes Marques seria o caminho para conseguir frear essa ação. Então, Pedido de vistas, né? Exatamente. Então, isso pode ser realmente... Eu acho que você matou a charada. Eu queria, na verdade, que o Cláudio Castro fosse julgado por aquela mochila cheia de dinheiro, ele subindo no elevador de um shopping center, indo para casa de um amigo. Mas esse caso aqui também é forte, hein, Chico? Esse caso é forte, mas aquele é mais... A mochila? Que é propina do mundo ali da assistência social na bolsa dele, na mochila, A bolsa. né? Aquilo é mais forte. Aquilo coloca na situação que ele está jogando todas essas pessoas antes de saber se são bandidas ou não. Estava em atitude suspeita. Imagina se o Cláudio Castro, com aquela mochila de dinheiro nas costas, ali ele está em atitude suspeita. É para passar fogo também? Mataria? A polícia o mataria? Pois é. Esse outro caso que levou o Cláudio Castro para o TSE é aquele caso em que ele nomeou, segundo as acusações, dezenas de pessoas numa estatal, num órgão público do Rio de Janeiro, CEPERJ, se não me engano, e as pessoas eram nomeadas, não trabalhavam, recolhiam o dinheiro e devolviam um esquema para fazer campanha. Ou faziam campanha como cabos eleitorais ou entregavam o dinheiro para custear a campanha eleitoral dele e de outros candidatos ali no Rio de Janeiro. Essa é a acusação que pesa contra ele e contra o Bacelar, que está no mesmo caso aí, o Bacelar, que é o presidente da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio. Boa, dezenas de milhares de pessoas. Dezenas de milhares, na verdade. Condição. A gente traz aqui o nosso convidado agora, é o presidente da Embratur, ex-deputado federal também, o Marcelo Freixo. Freixo, boa noite, bem-vindo ao N2. Boa noite, Gabriela, Rodrigo, querido Chico. Prazer estar falando com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Boa noite, querido. Boa noite. Prazer te receber também, Freixo. E aproveito, já que a gente está falando a respeito dessa data que foi marcada pelo TSE para a semana que vem, dia 4 de novembro, e que pode deixar o Cláudio Castro inelegível, enfim, e já começa a pipocar na imprensa, né? É assim, interessante, de que o entorno do Cláudio Castro está avaliando como uma operação casada, porque foi logo depois da operação. Enfim, eu queria ouvir a sua avaliação sobre essa questão.
Bom, primeiro que essa denúncia é sobre a eleição que aconteceu em 22, né? Justamente. Evidentemente não tem relação com o que aconteceu agora. Talvez, eu sou da mesma tese do Chico, é o contrário, né? É muito suspeito uma operação com esse perfil nas vésperas de um julgamento sobre a inelegibilidade do governador. Na verdade, é o contrário. O que vem antes é a denúncia, não a operação policial. A operação policial é que coincidiu com o julgamento. Então, não tem cabimento esse raciocínio invertendo o papel de cada coisa. O governador está sendo... a denúncia diz respeito à contratação ilegal e irregular de 25 mil pessoas. São dezenas, não, Rodrigo. São 25 mil pessoas contratadas com dinheiro público que recebiam na boca do caixa para trabalhar para a campanha dele, com dinheiro público. 25 mil pessoas, gente, só para deixar claro, é muito mais que o efetivo de professores, mais que o efetivo de policiais civis, é mais do que o número de diversos setores estratégicos dos servidores públicos, para fazer campanha para o governador, e é quando ele vira a campanha eleitoral, né? Só parou de pagar, foi quase um ano pagando de forma irregular, diante das denúncias, né? E ninguém contesta que eles receberam. Só para que vocês tenham uma ideia da gravidade do que acontece no Rio de Janeiro, nesse sentido, a defesa utilizou o termo de que ele ganhou no primeiro turno, portanto, este valor pago indevidamente, que eles admitem, porque as provas são contundentes, não fez com que ele vencesse a eleição. Não é que ele não tenha acontecido ou seja inocente. A ideia, e passa um recado, né, que se você for roubar na eleição, tem que roubar muito, né? Porque se roubar muito e ganhar no primeiro turno, você se isenta de responsabilidade. Essa foi a mensagem dada no julgamento que aconteceu no Rio de Janeiro, e há um recurso, né, tanto da minha parte quanto do Ministério Público, e que será julgado na terça-feira. Agora, essa mega operação, essa chacina eleitoral que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que é uma vergonha para a história do Rio de Janeiro, uma vergonha para a história do Brasil, é uma das piores coisas que podia ter acontecido no Rio de Janeiro, pela vida das pessoas, pelo significado e pela imagem do Brasil e do Rio no mundo, né? É muito trágico, muito grave você banalizar isso, e você, no século XXI, ainda está fazendo um debate. Eu acho muito lamentável a mudança de postura de alguns editoriais de jornais, ainda está fazendo um debate em pleno século XXI de que se quem morreu é bandido, pode morrer e deve morrer, independente de ter tido execução sumária ou não. A gente rasga a Constituição de 88, a gente rasga qualquer resquício de dignidade na hora de falar sobre isso, porque é muito grave, em pleno século XXI, parte da imprensa ou da sociedade ainda tratar com tamanho desrespeito à própria Constituição, ao mínimo, ao básico de qualquer civilidade. Eu não estou aqui dizendo se eram bandidos, se não eram bandidos. A questão é, a história do Rio de Janeiro é uma história de matança. Isso resolveu o quê? Alguém do Rio de Janeiro hoje saiu de casa mais tranquilo? O Rio de Janeiro hoje estava melhor do que anteontem ou na semana passada? Não estava pior. Né? O tráfico diminuiu o seu poder naquele lugar ou em qualquer outro? Não. Né? Então, me deu uma vantagem, uma única vantagem, sobre um tipo de mega operação como essa. Então, é muito grave o debate da segurança pública ainda produzir caixão de palanque para governador falido. Posso só fazer pedir para o Marcelo Freixo fazer a avaliação dele? Aqui o Chico, a Gabi, o Juliano Medeiros estava mais cedo também, eu também mais cedo aqui. A gente estava tentando fazer a leitura para que lado que está indo o debate na sociedade, né? Tem as redes sociais e tem a sociedade, né? Exato. Se você já tem uma avaliação sobre isso, Freixo, é claro que a gente tem que fazer a defesa, ou quem achar que tem, né? Eu acho que tem que fazer, independente do que a maioria disser. Mas do ponto de vista político, para que lado que isso está indo? A gente vê que o governo federal está cauteloso, soltou um vídeo muito bom. Por outro lado, o presidente adotou uma postura mais cautelosa na sua nota. Qual a sua avaliação sobre esse debate mais político na sociedade? Quem é que está ganhando esse debate na sua avaliação? Olha, essa chacina é política, né? É uma tentativa de sequestrar uma pauta. Sim. No momento onde o governo Lula está bem avaliado, no momento onde as pesquisas indicam a vitória do presidente Lula no primeiro turno contra qualquer adversário, no momento onde se reverte um quadro em relação ao governo Trump e às negociações, exatamente nesse momento, que há uma conjuntura, né? Exatamente nesse momento brota uma operação com 130 mortes, a maior chacina da história do Brasil, superando em muito aí Carandiru e outras coisas que marcaram a nossa história, e com uma justificativa absurda e com um posicionamento do governador de imediato politizando,
de imediato dizendo que só tem 4 vítimas, que é tudo bandido e que o governo federal, e já ataca o governo federal no seu pronunciamento, no momento da operação, já há um ataque ao governo federal, já se marca no dia seguinte uma reunião com governadores da extrema-direita para pautar isso, ou seja, uma tentativa de imposição de uma pauta, né, mirado aí talvez em El Salvador ou coisas do tipo, né, que se busca para se sequestrar um debate nacional no momento de fragilidade política da extrema-direita, de prisão do Bolsonaro, né, de renegociação do Brasil com os Estados Unidos. Então é muito evidente, é muito claro. Opa, a gente teve uma interrupção aqui na conexão. Não, retomamos. Voltou. Pode prosseguir, Freixo. Bom, eu não sei até vocês ouviram, mas enfim... Não, foi só agora, Foi só um... Ouvimos até agora. É claramente uma motivação política, né? Dentro dessa conjuntura, uma tentativa de impor uma pauta supostamente vinculada... Aí é um debate mais profundo, né, Chico, da cultura brasileira mesmo, né? Nós fomos um país colônia, nós fomos um país império, nós fomos um país que conviveu com a escravidão como principal modo de produção durante muito tempo. A gente teve muito mais tempo com justiçamento do que com justiça, a gente teve muito mais tempo com vingança do que com justiça, culturalmente, historicamente falando do Brasil. A gente teve uma república que nunca se consolidou como uma república que manteve laços escravagistas durante muito tempo. Esse é histórico, né? Há uma razão histórica desse processo. Né? Então você tem uma cultura do justiçamento no Brasil profundo. E essa extrema-direita se baseia sempre nisso, na ideia de matar, na ideia da força física, na ideia da violência como um projeto de poder. Não se discute eficiência, não se discute eficácia, se discute a ideia de que quem combate o crime é quem mata criminoso. Quem não mata criminoso, quem não é a favor de matar criminoso, é a favor do criminoso. É um raciocínio completamente irresponsável, raso, mas que a gente sabe que tem apelo popular pelas características históricas desse país. E isso é uma disputa pedagógica, dura, que a gente faz na sociedade. Eu ainda não tenho pesquisa, porque imagino que não tenha tido tempo de se fazer uma pesquisa mais séria, mas eu não duvidaria de que uma parte considerável da população apoia esse tipo de medida, porque foi assim historicamente, né? É assim historicamente, né? Agora, qual é o resultado concreto disso? Agora, o Estado existe para que uma barbárie, mesmo defendida pela população, não possa ser válida, né? O Estado existe para isso. A origem do Estado é para que o homem não seja o lobo do homem, né? Para que o homem não possa devorar o homem. O Estado existe para ser o monopólio da força. Quando o Estado é o elemento da barbárie, isso é muito grave, porque perde a razão de ser do próprio Estado, né? Sim. Isso. Freixo, achei importantíssima essa colocação, mas eu queria voltar a um assunto que eu acho muito importante, que é sobre uma reportagem do ICL que saiu hoje, trazendo a informação de que um dia antes dessa operação lá do Rio, o TJ determinou a liberação total das atividades da refinaria Arrefite, né, da refinaria de Manguinhos. E ela foi, inclusive, citada, a Arrefite, naquela operação Carbono Oculto, a que investiga um esquema de lavagem de dinheiro do PCC, só para as pessoas se recordarem aqui. E essa decisão, ela estava atendendo justamente a um pedido com apoio do governo Cláudio Castro. Na noite de ontem, quarta-feira, o STJ acabou derrubando essa decisão e manteve, então, a interdição da Arrefite. Mas, de qualquer forma, eu te pergunto sobre as medidas que... a investigação, claro, a respeito disso, que precisa vir, até... eventualmente um inquérito, porque a gente teve até uma iniciativa do deputado federal do PT, o Lindbergh Farias, já pediu a abertura de inquérito no STF e o afastamento cautelar também do Cláudio Castro. Então, por causa da Arrefite. Exatamente. Nesse caso, foi um dos argumentos que foi utilizado ali pelo Lindbergh Farias para pedir o afastamento do Cláudio Castro. Se você... acha que daria, enfim, qual que é a viabilidade disso acontecer? Eu acho que tem um julgamento marcado para terça-feira que precede, né? O julgamento de crime eleitoral que fez com que a própria vitória eleitoral dele fosse caracterizada como abuso de poder e compra de voto. Então, acho que essa precede, né? Evidentemente, vem em primeiro lugar. Tem várias denúncias, viu, gente? Sobre o Cláudio Castro, paradas no STJ, denúncias seríssimas, investigações gravíssimas feitas pela Polícia Federal, inclusive da mochila, viu, Chico? Entre outras, porque aquilo envolve um crime envolvendo a Fundação Leão 13, né?
esse pessoal capaz de roubar, da Fundação Leão 13, for roubar mendigo, né, roubar morador de rua, né, eles são capazes de fazer um negócio desse. Mas, enfim, é uma turma muito mais pesada. Agora, eu queria aproveitar, Gabriela, essa sua citação, dizer que uma das grandes operações contra o crime organizado do Brasil, feitas contra o PCC, que envolveu uma investigação, inclusive ali na Faria Lima, que foi o carbono oculto, né? Acho que é esse o nome. É uma investigação muito poderosa, uma investigação muito importante. Ela tem os seus braços no Rio de Janeiro, a refinaria de Manguinhos, e é muito grave a decisão do TJ de liberar, né? A pedido do governo do Estado. Porque aí entra um debate que eu acho que é o que a gente tem que fazer. Né? O que significa combater o crime organizado? É subir numa favela e matar um monte de gente? Isso resolveu o que na história do Rio de Janeiro inteira? Porque se fez isso várias vezes. Né? Eu trabalhei em Vigário Geral na década de 90 e a última foto que a gente tinha, que lembrava essa foto do Complexo Alemão, era a foto de Vigário Geral. Né? Não sei se vocês lembram de Vigário Geral, 1995, a chacina de Vigário Geral. Era uma foto semelhante com 21 corpos. Né? Então, assim, na história do Rio de Janeiro, né, o que se faz para combater crime? Sobe na favela, mata preto, mata pobre e o crime continua organizado por uma razão simples. O crime organizado, ele está nas relações de poder e de dinheiro. Poder e dinheiro não estão colocados na favela. Poder e dinheiro não estão colocados ali. Poder e dinheiro está no mercado financeiro, está no mercado de circulação oficial de capital. Né? Então, se o governo do Estado quiser de verdade... Caiu, agora Marcelo realmente Freixo. A internet interrompeu ali do Marcelo Freixo, mas ele estava Hoje dizendo... está caindo coisas aqui no estúdio, caiu o Freixo agora. E ele ia para uma frase assim importante. Voltou. Agora sim, Freixo, você estava dizendo, se quiser de verdade, ia ser uma frase importante. Então, se quiser de verdade combater o crime organizado, né, quem quiser de verdade combater o crime organizado, tem que ir onde esse crime organizado é pensado, planejado e conta o seu lucro. Não é em nenhuma favela do Rio de Janeiro. Eu não estou dizendo que nas favelas não tenha crime, que não tenha que ter operação, que não tenha que ter investigação, que não tenha que ter ação. Tem que ter. Agora, é muito estranho um governo que é favorável ao refit, que não vê nenhum problema na refinaria de Manguinhos, que não combate crime de combustível, que não combate lavagem de dinheiro, achar que resolveu o crime matando um monte de gente na favela. Né? Aí você escolhe um lado. Assim, o governo do Estado podia chamar a Polícia Federal e falar assim, olha, vamos combater o crime organizado no Rio de Janeiro. Vamos ver onde que o tráfico, onde que a milícia estão lavando dinheiro. Para onde está indo o lucro? Como é que estão comprando armas? Vamos chamar o governo federal e vamos fazer um planejamento de combate ao crime organizado. Vamos começar por tráfico de combustível e lavagem de dinheiro. Quantas vezes o governo do Rio de Janeiro fez isso? Nenhuma. E não vai fazer. Não vai fazer porque tem rabo preso. Não vai fazer porque se fizer... faz gente presa do próprio lugar, né? Então, aí vem dizer que o governo federal não está ajudando. Não está ajudando em quê? Porque eles pediram um blindado da Marinha emprestado. Tá pensando que blindado da Marinha é Uber? Que você liga e você usa? Que história é essa de pegar um blindado da Marinha emprestado? A lei nem permite um negócio desse. Então o governo do Estado nunca chamou o governo federal para uma ação contundente contra o crime organizado. A ação contundente contra o crime organizado é inteligência. É ação no mercado financeiro, é ação na lavagem de dinheiro, é onde tem lucro e onde quem realmente controla o crime. Se fizer isso, enfraquece a ponta do crime. Enfraquece os lugares onde esse crime se estabelece, nos lugares mais pobres. Agora, entrar e matar pobre é coisa de governo covarde que sabe que, no fundo, não está combatendo crime organizado nenhum. Perfeito. Muito bom, Freixo. Eu tenho uma curiosidade, eu tenho visto muito colegas que cobrem, repórteres que cobrem essas áreas no Rio, com a informação, Freixo, de que há uma certa disputa do Comando Vermelho com a milícia por áreas de tráfico, que não seria, por exemplo, outra organização criminosa a principal concorrente do Comando Vermelho no momento, e sim a milícia. Você conhece muito, desde a CPI que você comandou na Assembleia Legislativa, você conhece a atuação das milícias. Há essa disputa, de fato, entre Comando Vermelho e milícia em alguns segmentos de comunidades no Rio de Janeiro? Sim, Chico, e na verdade esse quadro mudou muito. Eu fui presidente da CPI das Milícias no ano de 2008, já tem tempo, né? Sim. 2008, a CPI das Milícias levou à prisão 242 líderes de milícia. Foi uma CPI que não terminou em pizza, pelo contrário. Né? 242 líderes de milícia foram presos
na CPI das milícias. Entre eles, deputados, vereadores, os chefes de verdade. A gente não foi no lugar vazio, no lugar pobre. A gente foi na cabeça das milícias. Só que você tem que acompanhar de domínio de território, retomada de território, que os governos sucessivos não fizeram no Rio de Janeiro. Né? Então as milícias voltaram a ter força. Hoje, milícia e Comando Vermelho rivalizam o domínio de territórios. Agora é interessante, porque na época da CPI das milícias, a milícia tinha uma lógica e o tráfico tinha outra. Então, por exemplo, a milícia dizia que nas áreas de milícia não tinha tráfico e eles usavam muito o discurso da ordem. Né? E eles se legitimavam pelo discurso. Tanto é que muita gente me acusava de estar... Aliás, o ex-presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração em 2008, na época da CPI, dizendo que nem toda milícia era ruim. Jair Bolsonaro falou isso numa entrevista em 2008, gravada. Né? Muita gente defendia a legalização das milícias, a própria família Bolsonaro, que é muito estranho você pensar em legalizar uma máfia, né? O que isso quer dizer? Mas, enfim, e a milícia não tinha tráfico, e no tráfico não tinha as extorsões que a milícia tinha. Então a milícia se sustentava como? Domínio do gás, domínio da internet, domínio do transporte alternativo. Hoje, o tráfico faz domínio do transporte alternativo, domínio do gás. O tráfico absorveu a lógica econômica da milícia e a milícia passou a ter tráfico dentro dela. Então há uma fusão de ações econômicas, de práticas econômicas, porque, na verdade, isso configura e confirma aquilo que eu estava falando antes. O crime se organiza a partir do que dá dinheiro. Ponto. Né? É isso. Né? Então, se você não for na fonte do dinheiro, você não combate o crime, que é o que o governo do Rio nunca fez, não faz. Né? E é o que ele poderia fazer junto com a Polícia Federal. Poderia fazer junto com a inteligência das Forças Armadas. Não com a Força Armada na rua, mas com a inteligência das Forças Armadas. Poderia evidentemente ter uma ação muito mais contundente em parceria com o governo para fazer uma ação planejada. Nunca quiseram isso, faz uma espetacularização em cima de caixão para dizer que está combatendo o crime, matando gente nas favelas, o que a gente sabe que não tem qualquer eficiência e não arranha sequer a estrutura do poder organizado. Agora sim, você tem Comando Vermelho, você tem milícia, a rivalidade entre as facções hoje é bem menor, ela existe, claro que ela existe, mas ela é bem menor, até pelo volume do Comando Vermelho nos territórios do Rio de Janeiro, mas com a milícia sim. Então é uma situação grave, porque a segurança pública do Rio de Janeiro passa necessariamente pela discussão de retomada de territórios, e esse governo do Rio de Janeiro não tem qualquer projeto capaz para retomar território, porque quem faz o que fez nessa chacina não está pensando em retomada de território. Muito bom. Muito bem. Marcelo Freixo, é um prazer te receber aqui mais uma vez. Se você me permite, e eu peço assim uma resposta muito rapidinha, porque o nosso repórter já está esperando, mas eu queria muito rápido a sua avaliação sobre essa CPI do crime organizado que está sendo colocada e que está com toda a cara de que vai ter a oposição toda ali nas posições principais, né? A gente vai ter Sérgio Moro, Flávio Bolsonaro. Os indicados ali. O Flávio Bolsonaro. E a gente tem a experiência do Freixo, como já disse o Chico, aqui presidindo a CPI das milícias em 2008. Aliás, foi naquela ocasião que o Bolsonaro defendeu publicamente em entrevista legalizar as milícias. O Flávio também, tem até nas atas da Alerj, tem a defesa do Flávio Bolsonaro das milícias. Né? Isso. Então, queria a sua expectativa em relação a essa CPI, Freixo. Olha, eu adoraria que uma CPI sobre crime organizado fosse estabelecida no Congresso Nacional. Era uma enorme contribuição que o Congresso Nacional poderia dar aos governos estaduais, ao governo federal, se o espírito fosse um espírito republicano e correto. Não é o que aparenta, né? Não é o que... Pelo contrário, é uma tentativa de sequestro de pauta para, por exemplo, colocar o tema do terrorismo. Né? A ideia de que crime organizado é terrorismo. Qual o grande problema disso? Né? Tentando falar muito rapidamente. A intensidade ou a violência do crime não define se ele é terrorista ou não. O terrorismo ele é um crime de Estado, tomada de poder, que envolve outra coisa, outra natureza. Esse crime organizado da favela ele tem tudo menos projeto de poder. Até porque eles não têm nenhum poder além do poder local, absolutamente, restritamente local. Então, no fundo, o que essa extrema-direita quer com o debate do terrorismo, que eles querem se utilizar dessa CPI para isso, é permitir uma intervenção do Trump, é permitir, mais uma vez, uma relação com os Estados Unidos para que o tema da segurança pública aproxime um domínio do governo Trump do Brasil novamente. Só para vocês terem uma ideia, o governo do Estado enviou para o governo Trump um relatório sobre o Comando Vermelho.
Não sei se vocês sabem disso. Né? Então é um negócio muito, muito grave. O tema do terrorismo é um tema para facilitar uma ação do Trump sobre o Brasil em cima do Rio de Janeiro. Então é muito aviltante, é muito ruim que um instrumento tão importante quanto uma CPI sobre crime organizado sirva ou preste a esse tipo de propósito que parece que é o que vai acontecer. Com certeza, é importantíssima essa sua avaliação. Marcelo Freixo, um prazer te receber, muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Valeu, querido, obrigadão. Obrigado, gente, obrigado pelo convite, abraço. Abraço. Ele aponta muito bem, né, Rodrigo? A gente tem falado muito aqui sobre esse termo narcoterroristas que a extrema-direita está usando e principalmente, né, catapultada ali pela frase do Flávio, depois de compartilhar posts do governo. E essa resposta dele também sobre como que as milícias e as organizações tradicionais criminosas do Rio agora operam na mesma lógica é muito importante, né? Elas são concorrentes sem nenhuma diferença operacional. Uma chama milícia e tem ligação com a polícia e outra chama Comando Vermelho, Terceiro Comando, etc. Mas os negócios são os mesmos. São os mesmos. Perfeito. Falando nisso, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com o Lucas Rocha, que hoje esteve naquela comitiva das ministras e parlamentares também que foram ali visitar as imediações dos complexos. Lucas, muito boa noite para você. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom te receber também, Lucas. Eu quero saber como é que foi o seu dia acompanhando ali a comitiva. Vocês foram não só no Complexo da Penha também, mas depois seguiram para o IML também. O que você ouviu, o contato com as pessoas, se você conseguiu conversar com famílias, enfim. Gabi, é isso. Primeiro fui, né, nessa comitiva que começou lá no Complexo da Penha, na sede da CUFA, e lá houve esse encontro, que foi um encontro fechado de parlamentares e das ministras com lideranças comunitárias. Essas lideranças comunitárias relataram as situações que viram lá no complexo, né, a brutalidade da ação policial. E deu para ver, Gabi, as ministras muito emocionadas quando saíram dessa reunião, né? Parlamentares também muito emocionados. A deputada Benedita não escondeu a sua emoção também quando saiu desse encontro em direção à coletiva. A deputada Thalíria também bastante emocionada, porque foram relatos muito brutais. O deputado Raymond, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, falou de um caso, inclusive, de 2 irmãos que morreram abraçados. Gabi, se esses 2 irmãos morreram abraçados, a gente pode supor que eles já haviam se rendido. E também já é bem possível que havia se rendido um caso que é um caso brutal, que é o caso do menino que que teve a cabeça decepada, né? Um caso que a gente já falou aqui, a Juliana Dalpiva trouxe esse caso, que ele não tem uma marca de tiro no corpo, segundo os relatos dos familiares, mas ele teria a cabeça dele decepada. E aí foram para o IML, nessa comitiva foi de lá do Complexo da Penha para o IML, Gabi. A gente tem também, aqui o Lucas, ele conversou, gravou ali, né, no IML, tem muitas famílias que estão acompanhando, a gente falava agora há pouco sobre isso, né, Chico, ainda a avaliação, a necrópsia, enfim, o reconhecimento também dos corpos estão sendo feitos, esse processo todo está acontecendo, e o Rodrigo Mondego, que é coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, ele denunciou que as famílias estão sendo maltratadas pela delegada Andréa Menezes, que é a subsecretária da Perícia Técnica. É isso, né, Lucas? Na sequência, a gente assiste aqui a fala e aí você pode comentar também. Vamos lá. A delegada disse que isso nunca aconteceria com ela porque ela cuida dos filhos dela. É uma forma de você revitimizar a mãe. Ela está maltratando as mães que estão aqui, independente se tem envolvimento com crime ou não, o filho que faleceu, mas elas estão maltratando pessoas que não cometeram nenhum crime, que estão aqui num momento de dor, né, tentando identificar seus filhos, e ela está deliberadamente maltratando essas famílias para poder revitimizar essas mães, porque na cabeça dela ela culpa essas mães por conta do filho ter envolvimento com crime ou não. Importante dar o crédito, né? Esse é o Rodrigo Mondego, não é isso, Lucas? Ele é vereador da Câmara Municipal, é isso? Deputado. Não, ele é coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, né? Ele não é parlamentar, ele é assessor, atua junto do deputado Raymond. O deputado Raymond preside a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, ele é coordenador dessa comissão.
Agora, Gabi, Rodrigo, Chico, é bárbaro, né? Esse episódio é bárbaro. E eu tenho uma apuração que eu conversei com a deputada estadual, a Dani Monteiro, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, né, aqui no Rio de Janeiro, e ela destaca que a delegada Andréa Menezes, em todos os estados da federação, é a única delegada que comanda a perícia técnica. Em todo o Brasil, quem comanda a perícia técnica são peritos, são pessoas que, de fato, são técnicas. E, no caso, é uma indicação que é muito mais política. Por isso, inclusive, que os parlamentares cobram uma perícia independente. Porque, imagina, a independência de uma delegada que fala isso para uma mãe é uma coisa, assim, absurda, que ela diz que a filha dela não aconteceria a mesma coisa. É uma coisa completamente absurda esse relato da Dani Monteiro. E outra coisa também que eu conversei com a deputada, ela me contou, não há, né, o clima dentro do ML é um clima, um cheiro de morte, Gabi, porque falar isso, né, esse pesado, mas é um cheiro de morte porque, inclusive, não há geladeiras para todos os corpos. Há 100 corpos no ML, foram liberados, vão ser liberados mais 20, e há os corpos ali sem ser preservados, inclusive, até para uma perícia mais competente, né? Então, é muito grave o que está acontecendo também nesse pós-operação, né? Há uma operação sendo conduzida depois da chacina e é uma operação feita por uma figura que foi indicada pelo governo Cláudio Castro e que parece que está muito mais interessada em reforçar a tese do governador. Porque, Chico, não tem como falar isso para uma mãe. É dilacerador. E parece que foi, inclusive, para essa mãe que teve um menino com a cabeça decapitada. A gente tem esse trecho aqui da fala dessa mãe, Lucas. Vamos assistir. Não é nem a fala da mãe, né, gente? É um ato de desespero. Ali, ela tá num momento de luto, de choque, na verdade. Ainda nem que alguém pode assistir essa cena, ou a cena de ontem dos corpos estendidos lá no complexo da Penha, né? E achar, não, isso aqui é o caminho para a segurança pública no Brasil. Como é que pode alguém, aquele deputado André Fernandes que propôs aplausos para as mortes e disse que em vez de 100 ou 130, deveria passar de 200. Então, como é que as pessoas podem achar que isso é solução para alguma coisa? Isso tudo vai voltar contra elas, né? Em forma de mais violência, imagina. É gente que quer iludir, né? Quer iludir a opinião pública, quer iludir as pessoas, achando que está resolvendo qualquer problema de segurança pública no Brasil. Não está resolvendo nada. Hoje não teve mais nem menos celulares roubados, mais nem menos mortes, mais nem menos assaltos, mais nem menos... Não mudou nada. Pois é. É impressionante. Eu hoje vi uma cena, Lucas, do comandante da PM com os filhos de um dos policiais mortos. É emocionante também, tristeza, né? O comandante se ajoelha e conversa com duas crianças, né, que perderam o pai na operação. Ok, eu acho que o comando da PM tem mais é que fazer esse trato mesmo, né? Dar algum conforto para duas crianças que perderam o pai nesse massacre aí no complexo. Mas por que os filhos dos policiais merecem esse tratamento e essa mãe que está desesperada ali não merece o tratamento por parte do Estado? Por quê? Da onde se tirou essa lógica? É tudo bandido. As mães, os filhos... Gente, eu não consigo assim entender... Que bandidagem tem essa mãe? Pois é, essa mãe que está chorando aí, ela merece estar chorando assim? É um negócio impressionante. O tratamento é tão grave que a tia dela, que conversou com a gente ontem, né? A tia do Iago, né, que foi assassinado, estava relatando que fizeram a mãe entrar para reconhecer o corpo sozinha. O pai estava junto, ia junto dela para reconhecer o corpo, porque é uma imagem grotesca. Você vê o seu próprio filho decapitado, né? Ela antes desse vídeo, ela estava gritando, né? Eu quero a cabeça do meu filho. Porque esse trecho, enfim, a gente fica em choque na hora, a gente não consegue gravar desde o início, né? Então, ela estava gritando, eu quero a cabeça do meu filho, que é uma coisa muito forte, né? Nossa. E nesse desespero, vocês imaginam, gente, ela entrou sozinha para ver o filho decapitado. O Estado não deu sequer o mínimo suporte de ter uma pessoa junto dela para poder fazer esse reconhecimento. E não é uma bandida. E outra coisa também, né? Eu acho que, enfim, é tudo muito grave, né, Rodrigo? É tudo muito grave. Muito. E é importante dizer, né?
que esses policiais que são vítimas, eles também são vítimas sob responsabilidade de Cláudio Castro, que colocou eles nessa operação megalomaníaca, uma operação desastrada. Então, se há policiais mortos, também é responsabilidade do governo do estado, que não prezou pela segurança desses policiais. Sim, e permitiu que vazasse. A gente vai tratar disso agora na sequência, que vazasse a informação, inclusive. Muito obrigada, é muito importante o seu depoimento aqui, também trazer como tem sido para as famílias, né, que estão indo no IML. A gente estava falando sobre não ter pena de morte no Brasil, ainda mais com requintes de crueldade, né? Não existe isso, nem em países que têm pena de morte passam por um processo legal para isso acontecer. É desumano, a gente está falando de barbárie mesmo. É disso que a gente está falando quando a gente assiste a um vídeo como esse. É absurdo. Obrigada, Lucas. Bom trabalho. Parabéns pelo trabalho, Lucas. Parabéns. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lucas. Bom, a gente continua, o Rodrigo adiantou o assunto aqui, e é isso, Rodrigo. Operação de terça-feira vazou, a gente teve conhecimento disso. A polícia, então, tinha conhecimento antes de fazer as incursões no Complexo do Alemão e também da Penha. A Folha de São Paulo teve acesso a um documento revelando, então, que as forças de segurança sabiam desse vazamento. Por conta desse vazamento, um confronto não, né? Porque foi uma matança, mas as mortes começaram antes do início oficial da operação e por volta de 1h da manhã de terça-feira, 20 homens, agentes, né? Homens mesmo, em motos entraram em confronto com policiais militares. Então, a gente está falando aqui de um contexto que a reportagem da Folha questionou. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o Vitor Santos, ele negou esse vazamento, mas ele admitiu que, abre aspas, é impossível achar que uma operação com a mobilização de 2.500 policiais passaria despercebida. Mas é muito mais que isso, né, Gabi? A informação, essa história de 1h da manhã, Chico, eu li, a reportagem conta o seguinte: a 1h da manhã, uma patrulha da polícia que estava passando ali na região dos complexos onde aconteceria a operação, viu 20 homens descendo de moto do complexo e houve confronto. E 2 desses homens foram levados para o hospital e aí narraram: a gente estava fugindo porque a gente ficou sabendo que ia ter operação 4 horas, 5 horas depois. Por isso que a gente se adiantou para sair. Então, à 1h da manhã, eles estavam saindo do complexo da Penha e do complexo do Alemão para fugir, porque sabiam que a polícia ia subir. Então, imagine a polícia quando chega lá, chega já com os traficantes armados preparados já, descendo. Então, colocou também os policiais em risco e permitiu que os cabeças fugissem, Chico. Sim. É isso que aconteceu. Quem é da direção mesmo, da facção, vazou. É isso aí. Daí justifica o fato deles ter fugido também. Ter fugido. Não, e aí vai qualquer um que estiver pela frente. Exatamente. Já que não tem o bandido mesmo do comando, vai quem tiver pela frente. Vai quem tiver. Eu vou chamar aqui o nosso próximo convidado, que é o antropólogo e membro também do Laboratório de Análise da Violência da UERJ, que é o Robson Rodrigues. Robson, boa noite, bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos e boa noite a quem nos assiste. Robson, a gente queria a sua avaliação justamente nesse contexto, né, do vazamento e também desse posicionamento, eu acho, da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, né, dizendo que não tinha como, enfim, muitos agentes mobilizados, enfim. Parece que é um absurdo atrás de um absurdo, mas pela sua experiência a respeito disso. Bom, é sempre previsto algum tipo de vazamento, mas há, vamos dizer assim, ações para você evitar. Uma delas é você não compartimentar todos os níveis de informação com todos os membros. Ou seja, o importante é que nem todos saibam de toda a operação, saibam parte da operação. E tem outros tipos, né, que a gente chama de contra-inteligência. Então, se a inteligência funciona, a contra-inteligência tem que funcionar bem também para evitar esse tipo. Esses mecanismos, então esses mecanismos não funcionaram, se foi o caso. É preciso apurar se de fato isso ocorreu e em que nível isso se deu, quais foram as informações que foram vazadas e se isso comprometeria
a operação a ponto deles terem que desativar o que eles já tinham ativado, né? Em virtude de riscos. Mas como a gente pode ver, acho que todos esses pontos de atenção não foram importantes. Me pareceu que isso não foi uma preocupação, porque nós vimos uma série de problemas nesse tipo de ação. Robson, boa noite, bom tê-lo aqui para nos ajudar a decifrar essa história toda. Eu queria, você tem uma visão histórica, né, desses acontecimentos no Rio de Janeiro. Eu queria entender o que tem acontecido ao longo da história depois de acontecimentos como o de ontem, depois das grandes matanças, depois das grandes chacinas. O que a gente sabe é que não resolve nada. Mas qual o reflexo disso depois? O que é que teremos daqui para frente? Olha, isso não resolve nada porque você não toca nem próximo das estruturas que movimentam, que possibilitam. Já se falou bastante disso, eu também já tenho falado, que para cada pessoa que é retirada dessas atividades, principalmente essas que estavam na ponta, eles têm uma função, chamam peão de contenção, os soldados da contenção. Não são os grandes cabeças, não são os que tomam a decisão, não são aqueles que têm o dinheiro para pagar essas atividades. Então eles estão ali assumindo todos os riscos e possibilidades, mas são muito violentos, e a missão deles é impedir essas surpresas, né? Vamos dizer assim. Então eles não são nem, estão longe de ser alguma coisa importante dentro da estrutura do tráfico de drogas. Então a gente sabe que isso não vai abalar. Para cada 10 que for retirado ou morto ou preso, tem 20, 30 ali na fila. Infelizmente essa é uma realidade, né? Uma realidade traumática, principalmente os moradores que têm que conviver sob o jugo do tráfico e têm que conviver com incertezas como essa, muitas vezes não tem nem a chance de sair, de evitar algum tipo dessas ações. Eu acho que a ação realmente, por si só, ela já vinha se mostrando completamente ineficaz para lidar com um tamanho problema, envolvendo um nível de risco muito alto, que não se aconselha a fazer operação nesse tipo, em virtude desse risco, envolvendo policiais muitas vezes que não têm uma experiência tática para esse tipo de operação, arriscando aí vida de pessoas, vida de inocentes, e o objetivo não ficou muito claro se era prender alguém, se tinha mandado de busca com certeza para onde que deveriam ir. Me pareceu que não houve essa preocupação. A preocupação, o objetivo foi do confronto, né? Que nunca é indicado. Chico, você falou sobre alguma experiência passada. Evidentemente o Rio vem empilhando algumas histórias de insucesso na segurança pública, né? Mas a gente pode fazer uma comparação entre o que foi feito no passado em matéria de ação desse tipo. Então, no passado recente, né, como tem uma experiência que eu já estive à frente de operações, inclusive como essa, a gente verificava que no meu entendimento sempre foi uma ação muito mais importante para se evitar o confronto. Se avisava o que ia fazer. Era um plano claro e o objetivo não era a confrontação, pelo contrário, o objetivo é a recuperação do território. Então tivemos uma operação, nessa do Alemão não estava à frente. Nessa do Alemão, de 2010, evidentemente depois disso houve muitos erros, muitos equívocos que não foram consertados ao longo do tempo, e a gente viu, o problema foi da sustentabilidade do processo. Mas a tática em si, naquele momento, de se avisar, os criminosos saberem, de dar uma oportunidade para eles saírem, porque o mais importante era a não letalidade nem do policial, e depois eles deveriam ser monitorados e presos numa situação em que tivessem menos recursos, que contassem, que fossem mais vulneráveis a uma abordagem mais inteligente, para surpreendê-los no momento em que eles não tivessem toda essa proteção local que eles estabelecem, de um local que eles conhecem. Então, eles, estando numa situação mais inóspita, evidentemente,
as prisões poderiam ocorrer. E ocorreram muitas prisões assim. Na época do Alemão, muitos se entregaram, então se deu uma oportunidade que houve muitas críticas internas de setores mais à direita, mais radicais, mas no meu entendimento foi acertado e sempre foi acertado. Tivemos um outro evento que foi na ocupação da Rocinha, onde houve a prisão do NEM, da mesma forma, foi avisado, só que a gente mudou para surpreender os criminosos. Avisando, mas a gente antecipou as operações. Eu era o chefe de chamou administrativo, o coronel Pinheiro era o operacional, então ficou acertado isso. A inteligência ocupou antecipadamente todas as comunidades que eram ligadas à ADA, para onde possivelmente o NEM tivesse que escapar, escaparia para essas localidades, como a gente sabia que tinha ocorrido em outras ações como essa, e fizemos um cerco eficiente, esperamos a melhor oportunidade de esgotarem todos esses recursos de reação, evitando também reações nas outras comunidades, porque havia um policiamento, quem estava envolvido já há uma semana em suas respectivas áreas de atuação não sabia, eles estavam cumprindo uma missão, mas não sabiam que tinha ligação com a missão principal. Estavam ali também em suas respectivas áreas, cada um dos seus batalhões, fazendo as operações, e o foco foi possível com o apoio das forças federais, evidentemente para engrossar o policiamento, mas o importante era o cerco e aguardar o melhor momento, e não deu outra. Muitos foram presos, inclusive o NEM foi preso. Então, nessa operação de ontem, o que ocorreu, me pareceu, foi o contrário. Não se queria essa ocupação, se queria, pelo contrário, surpreender para ter o confronto. Só que o confronto aumenta o risco em muito, não só para a população, mas também para a polícia. Para a polícia, como a gente nós tivemos aí uma história sem precedente. Houve tantas mortes, e mortes desnecessárias e mortes policiais, que é triste. E infelizmente, muitos policiais acabam não racionalizando isso, não articulando que o principal problema é quando são jogados. São trabalhadores também, não tem nem como decidir, dizer que não vão ter que ir. Evidentemente, nem todos concordam com esse tipo de ação. Então, mas estão lá, tem que cumprir. Perfeito. Tem uns que sim, que acreditam que fazendo isso estão fazendo certo, mas a responsabilidade de quem está comandando, a responsabilidade de quem planeja, a responsabilidade de quem detém teria que deter todas as informações para cruzar, para fazer um trabalho que levasse em consideração principalmente o risco para a população não que eu estou dizendo aqui que não tem que combater o crime, tem que combater um crime, mas a maneira como se combate o crime é que é questionável. Perfeito. Claro. Eu quero muito agradecer aqui a sua presença, Robson Rodrigues, e até uma próxima oportunidade. O Robson aqui ressaltando antropólogo, membro do Laboratório de Análise de Violência da UERJ. Muita experiência. E também ex-chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Rio de Janeiro, hoje na reserva. Muito obrigada, Robson. Grande abraço para você, eu agradeço a oportunidade e o convite. Um abraço, Chico, Rodrigo. Você, Gabriela, um grande abraço, boa noite para você. Abraço, meu cara. Queria trazer informações de momento também. A gente tem agora uma manifestação que está acontecendo em frente ao ML, que está fechando vias. Essas imagens foram recebidas pelo nosso repórter que estava conversando com a gente agora há pouco, o Lucas Rocha, e a polícia jogou spray de pimenta nessas pessoas que estão, nos manifestantes que estão ali na frente do IML também. Aí já tá, a imagem de agora há pouquinho, a gente percebe que já está até escurecendo no Rio de Janeiro, Famílias que estavam protestando, contra o massacre, pedindo informação e perícia correta, não é isso, Gabi? Exato. Olha lá. Então a gente tem, justamente depois desse relato do Lucas Rocha, eu acho que a gente tem essas imagens, Chico, Rodrigo, da manifestação, também mostra que as famílias, enfim, e a comunidade, a sociedade de uma maneira geral, enxerga justamente, que precisa questionar num momento como esse. Exatamente, uma transparência mínima desses exames, o que vai ser feito agora.
Porque você vê, nenhum dos nossos convidados hoje, ninguém fecha com uma operação desse tipo, desastrada. O Rodrigues agora ele tem experiência de subir com essas operações. Policial, ele foi comandante da PM. Não estamos falando de quem tem uma opinião completamente diferente. É gente que subiu nessas operações e sabe que foi um desastre. Só para ressaltar, tem, assim, 100 corpos, como disse o Lucas, não tem geladeira para todo mundo, uma situação, assim, de caos absoluto. Mas só também trazendo a informação sobre isso, esses laudos, eles estão sendo feitos, essa perícia, também com acompanhamento do MP, que ontem a gente informou aqui também, que está fazendo uma investigação independente disso, o MP. Vamos ver o que vai também o Ministério Público Estadual do Rio trazer a respeito, né, da conclusão desses laudos, dessas investigações. Isso é importante também para a gente continuar de olho aqui. Vamos virar a pauta, gente? Opa! Hoje temos aqui, a gente vem falando a respeito disso, né? Sobre os consumidores passivos, o que é muito bom para o capitalismo. Então, hoje a gente vai ter aula com o nosso sociólogo Gessé Souza, daqui a pouquinho, nessa quinta-feira. Vou chamar aqui um convite do Gessé para a gente. Vamos assistir. Hoje chegou a hora de encarar a realidade, pessoal. Às 20 horas, estarei ao vivo com a aula online Grande Mentira do Capitalismo. Não perca, vai ser histórico. Pode ir na naturalidade. A gente tem, inclusive, uma presença ilustre, que vocês já devem estar ouvindo zum nessa mesa. Não é por acaso, o Gessé Souza está aqui nessa mesa redonda já. Professor, chegou cedo para a aula hoje. Cheguei mais cedo. Já está preparado. Tem um aviso para a nossa comunidade muito importante, Chico. Muito bom, querido. Rodrigo. Tudo bom, Gessé? Gabi, os nossos ouvintes. A gente está passando por um instante político extremamente delicado, né? Já houve no filme, no documentário do Eduardo para a Argentina, uma extraordinária dificuldade de se penetrar nas redes, o que significa que essa rede tem dono e tem uma direção política prévia, né? Isso é extremamente preocupante, porque a gente está em ano eleitoral, né? E não à toa essa coisa está começando agora já, né? E quando a gente pôs o livro que eu estou lançando hoje, né, que é Por que a Esquerda Morreu e o que devemos fazer para ressuscitá-la, a palavra esquerda derrubou. Já de cara, já de cara. Isso é um negócio impressionante. Que louco. Isso é ficção científica, camarada. Total. Né? A gente está nisso aqui, entende? Quer dizer, coisas que a gente lia 30, 40 anos atrás, isso jamais vai acontecer. O algoritmo veta. Aí teve que trocar a chamada. Exatamente, a gente teve que mudar o curso, quer dizer, o nome do curso, ao invés de ser o nome do livro, agora ficou a grande mentira do capitalismo, que é essa mesmo, né? Ou seja, enganar os outros e tal, né? Enfim, mas aí a gente precisa muito de vocês. O nosso grande capital aqui é a nossa comunidade, é o engajamento da nossa comunidade. E aí eu peço para cada um de vocês não só assistirem a aula hoje, que eu acho que vocês vão, acho que vai ser vai ser uma discussão extremamente importante, né, para o nosso futuro, né, mas que vocês possam também mandar isso para os seus amigos. Essa é a única forma em que a gente vai poder conseguir, né, destruir um pouquinho ou ao menos perturbar essa prisão que está sendo montada, né, em cima de quem tem um pensamento mais crítico, etc. Então tá aqui, icln2.com.br. A partir desse link você pode se inscrever, você não paga nada, né? E você vai ter uma aula e um debate extremamente importante para os nossos desafios de hoje. Então eu convido a cada um de vocês que estão nos ouvindo e peço, né, para que vocês espalhem isso para o máximo de gente possível. Dá tempo ainda, porque é 8 horas da noite. Dá tempo, tem mais uma hora, né, pro o pessoal está chegando e tal.
quem está no metrô, no carro, no ônibus, né, chegando em casa. É incrível que o capitalismo mente tanto que até essa operação para divulgar o livro acaba revelando uma nova mentira do capitalismo, que é não permitir a palavra esquerda. Exatamente. Que coisa impressionante. Não, isso é forte. E eu ia perguntar para o Gessé também como é que ele pode linkar o noticiário todo que nós estamos vendo nos últimos 2 dias, 3 dias já, com a aula que ele vai dar, né? Assim, porque o massacre em si, né, de 130 pessoas, talvez um pouco mais, até os números ainda estão chegando, e há o debate, se é que a gente pode chamar de debate posterior, né, com muita gente defendendo mesmo a barbárie, tem que matar mesmo. Gente que vai ao plenário do Congresso falar isso e gente nas ruas. Como é que você liga as duas coisas? Muito bom. Isso é muito legal. Eu ligo as duas coisas no fato de que o capitalismo ele é racista. Tá? O capitalismo sempre foi racista. O esquema mundial é racista. Né? E quando você diz aqui, quer dizer, no fundo você está dizendo que criminoso está na comunidade, ou seja, o que é que você está dizendo com isso, Chico? Esse cara é pobre e esse cara é preto. Sim. É suspeito. Entendeu? Esse corpo não vale nada, né? Esse corpo não vale nada e esse corpo, pessoas vão aplaudir a morte dele. Né? Quer dizer, entende? A função da nossa polícia, no fundo. Fica assim, a polícia. Mas, quer dizer, no Rio de Janeiro não tem nenhuma, né, distinção efetiva entre milícia, polícia e bandido. Né? Todo mundo é bandido. Né? Quer dizer, a começar por quem comanda tudo no Estado. Né? Você desumaniza essas pessoas. E você desumaniza. Né? Aí você não só entende, é um negócio incrível, não é só a indiferença, não. Né? É o ódio, que é a única, quer dizer, qual é a maior energia, né? Enfim, humana da maldade, senão o racismo, né? Você se sentir superior a alguém, etc. Né? É uma polícia que não foi montada para resolver crimes, né? Tem 5% de taxa de resolução. Isso mostra, né? As pessoas, assim como as instituições, não são aquilo que elas dizem que são. Elas são aquilo que elas fazem. Né? E o que a polícia faz é matar preto pobre. Né? E, obviamente, isso está ligado a essa estratégia de pessoas, né? Quer dizer, do quilate de um Cláudio Castro sendo governador, né? E é um cara que enfim, ele é um genocida. Né? Não tem nenhum outro, não. Quer dizer, o assassino é ele, o criminoso é ele. Né? Aliás, muito importante essa colocação, né? De genocídio, não de guerra, como a gente tem escutado todos os dias na imprensa hegemônica. Né? Não, desculpa, a fala do próprio governador e hoje de um dos secretários, como é que o senhor explica essa história? Vocês estão dizendo que os que morreram eram todos bandidos. Como é que vocês sabem? Não, pelo horário, pela roupa e pelo local. Ele falou isso. Então, quer dizer, você está dizendo quem estava naquele lugar vestindo determinadas roupas é suspeito, tem que passar fogo nos caras. É claro que lá no meio tinha muitos, talvez até a maioria, e isso também não justifica a execução, né? Claro que não. E aqui não tem pena de morte. Agora, a fala tem tudo a ver com isso que você falou, e aí, essa fala, né, que eu descrevi, e provavelmente a tua aula de hoje toca não diretamente no caso, porque a ideia não é essa, mas um pensamento, né? Faz a gente refletir sobre isso tudo, né? Exatamente. Toca na forma de que modo a esquerda pode renascer e pensar assuntos que ela nunca pensou. Né? A segurança pública sempre foi, Chico, a gente sabe disso, o calcanhar de Aquiles da esquerda, né? Entende? E que tem que mudar nisso, acho que você tem que esclarecer as pessoas, mas, por outro lado, não é razoável que uma mãe que tem uma filha estuprada de 12 anos e tal, e o cara saia depois da cadeia de 3 ou 4 anos. Isso é inadmissível, entende? Isso não é justiça e tal, né? Então você tem que ter né, eu acho que tem que entrar meio que no fio da navalha, né, entre essas duas coisas, atendendo desejos da população, mas evitando esse tipo de uso absurdo, né, assassino e tal, né? É isso, professor. Obrigada por ter vindo fazer essa prévia aqui com a gente. Fica aqui junto com a gente. Aqui que é ótimo. Já estamos todo mundo embora para esperar a aula acontecer. A gente tem 1 hora aí para isso, e 1 hora para nossa comunidade mandar para tudo que é amigo para lembrar da aula essa maldição das redes. ICL2.com.br.
A gente vai nessa, então. Rodrigo Viana, Chico Sá, José Souza. Obrigado. Boa aula para todo mundo Obrigado. a partir das 8 horas da noite. Até amanhã, pessoal. Valeu. Precisamos de você. É hoje. Chegou a hora de encarar a realidade, pessoal. Às 20 horas, estarei ao vivo com a aula online A Grande Mentira do Capitalismo. Não perca. Vai ser histórico. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém tá querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!